Olá, gente, boa noite pra vocês, ou bom dia, boa tarde, sei lá. Eu não gosto de falar boa noite nem nada, porque você tem que falar os três. Você nunca sabe quando é que a pessoa vai ver o vídeo e fica essa coisa chata. Boa noite, bom dia e boa tarde, tá? Desde já, meu muito obrigado aí a você que está vendo o vídeo, tá bom? Gente, é o seguinte, hoje eu gostaria de compartilhar algo, vou passar aqui algo muito que eu achei muito interessante, né? Que eu fiquei um ano desempregada. Eu não falo desempregada, esse foi um presente de Deus, foi o melhor ano da minha vida, tá? Em que eu aprendi muita coisa, virei essa internet de ponta cabeça, mergulhei na Bíblia assim de cabeça, tá? E não desperdicei esse ano, não. Foi o ano mais proveitoso da minha vida. Eu te sugiro aí você fazer isso se você está sem trabalhar, ao invés de ficar lamentando, choramingando, mergulha na palavra, busque a Deus assim com muita garra, muita força, você não vai perder nada com isso, tá bom? Então, e aí eu cheguei num canal muito interessante em que o irmão disse que um pessoal lá, né, eles fazem muita pesquisa, depois eu deixo o link do canal aí para vocês acessar se quiser, tá bom? E é o seguinte, diz que um pessoal começaram a analisar a palavra e chegaram a uma conclusão. Diz assim, olha, se uma terça parte do povo no céu desceu com Satã, aí outra parte decidiu dos anjos ficar no céu, lembra? Aí disse assim, mas tem uma terceira parte. Onde foi parar a outra terceira parte? Aí, pesquisando, chegaram à conclusão que essa terceira parte somos nós, né? E nós, por que que nós estamos aqui na Terra? Porque o pecado, o nosso pecado não começou lá no Éden, começou lá em cima. Ali no Éden foi um segundo pecado da desobediência de Eva, onde Satã, astuto, colocou a semente dele no útero dela para trazer quem? Os capeta dele lá para a terra, né? Porque hoje essas pessoas, esses espíritos, convivem com a gente como se fossem seres humanos, né? Que são chamados, conhecidos na Bíblia, que a gente sabe, sempre ouviu falar isso no cristianismo, que são os vasos de ira, eles já nascem condenados. São eles que vêm, né, para a terra. Inclusive, muito desses aí já sou eu que estou falando, viu? Muitos desses filhos do inimigo, né, que vivem como se fossem seres humanos normais e não são, lidera o povo de Deus dentro das religiões, como o cristianismo, o judaísmo, todas as religiões que eles gostam de liderar. Não estou dizendo que todos são, mas muitos deles estão infiltrados, né, liderando o povo de Deus, tá bom? E muitos deles têm consciência disso, são conscientes e o negócio deles é levar mesmo o máximo para o Lago de Fogo, certo? Então, gente, aí onde foi parar a terça parte? A terça parte somos nós. E o que que aconteceu? Nós ficamos sem saber para que lado ir, ficamos indecisos, né? Sabe aquela parte que fala que do morno, que não é morno, é a igreja, é uma igreja, né? Diz que aquela igreja está falando de nós. Se refere também a nós. Que lá a gente ficou sem decidir o que fazer, fomos mornos. Não decidimos ir para um Satã e também não decidimos ficar com o Eterno. O Eterno disse, como a gente era morno, ele não aceitou. Então ele fez todo um plano para que a gente fizesse uma escolha. A gente está aqui para fazer uma escolha. Eu tive um sonho certa feita, não tem muito tempo, eu acho que tem uns 3 a 4 anos, em que eu estava andando no escuro, porque a gente faz essa escolha meio que no escuro mesmo, né? Porque se a gente viesse para aqui sabendo tudo, ia ficar muito fácil, né? Então eu sonhei que eu estava andando no escuro e de repente eu me deparei com dois caminhos, direita e esquerda, né? Eu mal conseguia ver os dois caminhos, porque estava escuro. Eu fiquei confusa diante do caminho, não sabia qual lado ir, aí eu parei. Nisso que eu parei, de repente eu vi apontar lá atrás, tipo um farol, que como estava muito longe, eu achei que fosse um farol de carro, alguma coisa assim, né? E aí aquela luz foi se aproximando, se aproximando. Quando veio chegando perto, eu percebi que era um homem com uma lanterna, não. A gente chama no Nordeste candeeiro. Muita gente faz com lata, sabe? Coloca o pavio, aí põe gás
ou sei lá, é gás. Meus pais chegaram a ter isso. Quando acabava a luz, a gente acendia isso. Era uma coisa parecida com isso, tá? E estava acesa. Então, quando esse moço chegou perto, que eu estava só, não tinha ninguém, era só eu. E eu não conseguia ver nada. Só malmente via os dois caminhos, mas não via muito bem, não era uma coisa clara, né? Eu disse, moço, quando ele chegou, eu não sei o caminho que eu devo ir. Eu posso te seguir? Eu falei para ele, né? Ele, com um jeito, eu não sei falar como é que era a expressão dele, o rosto, não sei, gente, eu não sei porque isso acontece muito nos meus sonhos, né? Eu não consigo falar para você como é que ele era. Eu via o rosto dele, mas não sei explicar como que era ele. Só sei que era um homem. Aí ele muito gentilmente disse sim, pode, mas um jeito, uma voz muito mansa, né? Muito educado. E aí eu me afastei, aí ele passou na minha frente e foi para o lado direito. Quando ele foi para o lado direito, aqui eu segui ele. E aí assim que eu segui, que a gente começou nesse caminho direito, aí já começou a clarear, eu comecei a ver árvores e tudo, e eu segui e fui atrás dele, né? E eu achei muito interessante, porque essa pessoa do vídeo que eu vi no canal dele, ele também teve uma experiência semelhante de uma escolha. Então eu achei isso muito interessante, porque eu acho muito mais certo isso do que o pecado ter começado ali no Éden, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês por isso. Então, como que é essa nossa escolha? Toda vez que a gente decide, que a gente ir para o lado certo, que a gente se esforça para fazer a caridade, para ajudar o nosso próximo, onde a gente tenta não machucar, onde a gente não deixa dentro da gente a ganância, onde a gente não vai para o lado errado, onde a gente se esforça para não matar, para não roubar, para não adulterar, para não fornicar, a gente está fazendo a nossa escolha de voltar para o eterno. Nós estamos fazendo uma escolha. Quando a gente vai para esse lado, né, de matar, de roubo, de mentira, de prostituição, de tudo que é errado, porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ninguém mata enganado, ninguém rouba enganado sem saber que está roubando. Ninguém adultera, ninguém fornica enganado, a gente sabe que é errado. Então a gente está fazendo, a gente está passando uma mensagem para o eterno que a gente não quer voltar para ele. A gente está fazendo a nossa escolha, né? E é para isso que nós estamos aqui. Então, irmãos, a gente tem que sempre se esforçar para a gente voltar para o eterno. Porque o nosso lugar não é aqui. O lago de fogo não foi feito para nós, tá bom? Só que se a gente fizer a nossa escolha errada, a gente vai para lá juntamente com Ra-Satã e os seus anjos. Ele luta 24 horas por dia para fazer a gente sair do caminho certo, para que a gente faça as escolhas erradas. Inclusive nas religiões, se tem um lugar para fazer a gente fazer a escolha errada, manter a gente distraído, desligado, sem entender o que é que a gente está fazendo aqui no mundo, são as religiões, né? Com algumas verdades e muita mentira, tá bom? Eu só peço que você não fique aí bravo comigo, porque eu nunca vi uma coisa dessa. O povo fica com ódio, me olha com ódio nos olhos, e tem gente que fica revoltado. Não tem que ficar revoltado. Não gostou, não quer entender, não quer saber, não tem problema, não precisa xingar, sabe? Não tem que ficar nervoso, não. Eu só estou compartilhando aí uma coisa, você pode pesquisar na internet, com muita cautela, irmão. Tenha muita cautela quando você for pesquisar as coisas. Não esqueça de buscar orando, pedindo confirmação a Deus. Não vai acreditando em tudo que você vê, em tudo que você ouve, porque tem muita gente, muito charlatão, tem muito vaso de ira aí, lutando para levar o povo de Deus para o lago de fogo. Não faça isso, tá bom? Então vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar e lutar para fazer a nossa escolha de voltar para Ele, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos deu a segunda chance, tá? E não vai ter outra depois dessa. É a única chance que você tem para voltar para Ele, se reconciliar com Ele. Ele está lá de braços abertos esperando que a gente volte para Ele. Mas a gente precisa fazer a nossa escolha, tá?
Não acredite nessa coisa de que você vai ficar aí cheio de orgulho, cheio de soberba, mentindo como se fosse normal, fornicando, adulterando, né? Em roda de escarnecedores, escarnecendo seu irmão, acusando leviamente. E ele vai fechar os olhos e vai te levar desse jeito, não. Tá? Tem que ter renúncia, tem que ter disposição, como diz o povo, né? A gente tem que buscar em Deus e lutar todo dia. É hoje, é amanhã, é a depois, é semana que vem, é ano que vem, é todo dia. A gente não tá aqui para brincadeira, a coisa é séria. Você precisa se conscientizar disso, irmão. Você precisa se conscientizar e o nosso tempo aqui tá acabando. A gente não tem muito tempo mais. Então não fique aí distraído, né? Com bens materiais, com religiões enganosas, com eis que eu te digo, eu vou soprar o teu nome nos quatro cantos da terra, porque eu te amo. E muitas das vezes você está precisando de uma correção e está lá Deus o tempo todo dizendo que te ama, que tá certo do jeito que você tá andando e não tá. Toma cuidado com isso, tá? Seja sincero com você mesmo, mergulhe dentro de você. Pergunta a ele o que é que tá errado. Eu tenho feito muito isso. O que que tá errado na minha vida? Mostra para mim. Eu tenho ídolos na minha vida, eu estou cometendo pecado de idolatria. Isso tem sido uma preocupação constante na minha vida, porque eu entendi que a coisa aqui é séria. Deus não vai fingir que eu não tenho pecado, né? Eu cheia de pecado e me levar só por causa dos meus olhos lindos, né? Não vai não, tá? E outra, a minha caridade com o meu próximo não maqueia o mal que está em mim. Tá? Não adianta eu fazer caridade, ser boazinha, e o coração tá cheio de soberba, cheio de orgulho, né? Cheio de malícia, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Eu não tô querendo dar lição de moral, não. Eu só tô passando para você uma experiência que eu tenho vivido constantemente, tá? Muito obrigada por ter visto o vídeo e até o próximo vídeo.